Como lidar com pacientes curiosos? Dentista, você também sofre com pacientes curiosos? Sofre com leads desqualificados? Bom, é muito comum clínicas odontológicas sofrerem com pacientes curiosos, pacientes que só aparecem no WhatsApp para perguntar o preço e depois vão embora. Bom, dentista, saiba que esses pacientes acabam não marcando a avaliação, tomando tempo e ainda acabam consumindo até mesmo o seu investimento, dependendo ali se você trabalha com os anúncios nas redes sociais. Mas saiba que esses problemas têm uma solução e isso acaba agora. A primeira coisa que você precisa e deve fazer é entender que na rede social as pessoas em um primeiro momento elas vão vir para buscar mais informações mesmo, ou seja, elas vão ser curiosas mesmo. E é o nosso papel elevar o nível de consciência delas para marcarem uma consulta ou até mesmo iniciarem o procedimento. E como é que você faz isso? Criando um método de prospecção, onde você vai ter um script claro de atendimento e processos bem definidos que tem como objetivo elevar o nível de consciência desse paciente de primeira consulta, onde a gente vai mostrar que ele só chegou até a gente porque ele se cadastrou numa campanha, porque ele precisa desse procedimento e que faz sentido para ele resolver. Então a gente do atendimento primeiro vai entender esse paciente para atender ele. E dessa forma a gente vai evidenciar e educar esse lead, esse paciente, que ele possui um problema e que nós temos a solução. Então, se você pular essa etapa e tentar agendar o paciente sem aplicar essa técnica, muito provavelmente o paciente só vai focar em preço e aí você não vai conseguir agendar e ele vai te deixar no vácuo, ou então pode até agendar, mas vai faltar. Então, para resolver tudo isso a partir de agora, você deve iniciar a sua conversa com um novo paciente falando mais ou menos assim para ele. Oi, Matheus, tudo bem? Eu sou o Matheus aqui, eu sou a Ana do dentista da Clínica Odontológica Sorrinova aqui de Ibiporã. Você deixou o seu contato ali no Facebook, tá lembrado? Eu notei que você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre implantes dentários, certo? Então, só confirmando, você está sentindo alguma dor? Você está sentindo um desconforto? Agora vamos entender o porquê dessa abordagem, vamos entender a composição disso tudo. Primeira coisa é a comunicação clara. Então pode parecer que não, mas algumas clínicas possuem até mesmo um nome difícil para o paciente entender. Então a gente nota que quando a gente fala do dentista, fica muito mais claro para o paciente. E aí em seguida a gente coloca o nome da marca, tudo bem certinho para ele. Segundo, sempre reforçamos que o paciente se cadastrou na campanha. Por quê? Para ajudar ele a lembrar. Hoje os pacientes eles se cadastram em muitos outros anúncios, né? Seja de clínicas odontológicas ou outras coisas. Então, quando a gente usa isso na nossa comunicação, a gente deixa claro também que foi o paciente que nos procurou. Ou seja, a gente só teve o contato dele porque ele se cadastrou no anúncio. Terceiro ponto, a gente também reforça o procedimento que esse paciente se cadastra, porque isso é importante, porque novamente, vamos lá, o paciente foi lá, se cadastrou na sua campanha de implante, e aí tem algumas clínicas que perguntam para o paciente qual que é o procedimento que ele tem interesse, tornando a experiência desse paciente muito mais repetitiva, né? Muito mais maçante. Tá? E por fim, mas não menos importante, tem ali a parte final, onde a gente pergunta para esse paciente se ele está sentindo alguma dor ou se ele está sentindo algum desconforto. E para a gente isso é fundamental, porque igual eu falei anteriormente, primeiro a gente precisa entender para atender. Né? Então isso é importante, porque nessa etapa, né, a gente entende a situação desse paciente, a situação que ele se encontra. Então a maioria das vezes a gente é surpreendido, porque o paciente ele conta uma história explicando a sua real necessidade, expõe o que está acontecendo, expõe o que está sofrendo. Então após entender isso, fica muito mais fácil da gente conseguir trabalhar, fica mais assertivo. Então vamos lá, uma vez que o paciente se cadastrou na campanha, então ele está buscando você, e agora a gente tem uma informação super relevante que veio do próprio paciente, deixando que ele precisa muito mais da gente, entendeu? Então fica agora mais fácil para a gente conseguir trabalhar em cima disso e converter esse paciente. Então hoje, em nossa experiência, os leads que a gente consegue gerar mais conexão
o comparecimento ele é maior, o agendamento ele é maior e, claro, o fechamento também. Então, olha como que isso é importante e talvez por isso hoje que talvez os seus resultados não estejam muito legais. Tá? Sem falar que também quando a gente consegue gerar conexão com o lead, a gente evita com que ele foque no preço. E eu imagino, né, que os pacientes eles gostam muito de perguntar o preço aí para vocês também. Então, é assim que a gente faz por aqui para tirar do paciente esse foco que ele vem, né, de querer saber o preço. Então, a gente tira o foco do preço e começa a trabalhar com foco na dor dele, na queixa principal. Então, é assim que a gente faz por aqui. Certo, Matheus, eu entendi essa parte da importância da dor. Tá, mas e o paciente, então, quando ele me passar a dor, o que eu devo fazer? Bom, então quando o paciente ele te passar a dor dele, ou seja, quando ele te passar a queixa principal, você pode falar para ele mais ou menos assim: certo, Matheus, fica tranquilo, porque aqui na clínica a gente já ajudou diversos pacientes nessa mesma situação que você, e eu tenho certeza que com você não será diferente. Mas vamos lá, como você já está sentindo uma dor, ou seja, né, como essa prótese já está te machucando, não é normal. Por isso é super importante você vir aqui na clínica o quanto antes, por o seu caso não se agravar ainda mais, tá bom? Então, como o seu caso ele é mais urgente, o doutor ele faz questão de atender você hoje às 15 horas. Você consegue vir sem falta? Agora, vamos entender também a composição dessa abordagem. Então, quando a gente usa esses itens, essa abordagem, o nosso intuito é passar autoridade. Por quê? Porque ao falar para esse paciente que a gente já ajudou diversos pacientes nessa mesma situação e que com ele não vai ser diferente, ele se sente muito mais confiante. Segundo ponto, atuar em cima da dor, né? Então, a gente pegou a informação, né, e a gente vai elevando o nível de consciência dele, enfatizando o fato de já ter um problema, de já ter uma dor, de já estar sentindo dor e que isso não é normal. Então, é super importante que a gente trabalhe em cima disso, trabalhe em cima da queixa, da dor dele. E o terceiro ponto é, não adianta nada, né, você usar as técnicas anteriores que a gente passou e não terminar com uma ação. Então, no final, a gente convida esse paciente para vir na clínica e ainda atrelando isso à urgência, o fato dele já estar sentindo uma dor, o fato dele já estar sentindo desconforto, e ainda a gente coloca essa questão de que o doutor, de que a doutora, né, faz questão de atender ele para ele se sentir especial. Então, também a gente já trabalha ali para conseguir agendar o paciente o quanto antes, porque em nossa experiência, quanto antes a gente agendar o paciente, mais aumenta a chance do paciente comparecer. Beleza, Matheus, também entendi essa parte, porém o que eu faço então quando o paciente ele não passa a dor, quando ele não passa a sua queixa principal? Bom, então pensando que o paciente ele não falou a dor para você, a nossa sugestão é você falar em cima do procedimento no qual ele se cadastrou, ou seja, o procedimento que ele está buscando, o procedimento que ele se cadastrou é a dor dele. Então vou te dar um exemplo aqui. Então pense que o paciente ele não passou a dor. Certo, Matheus, então só para entender um pouquinho mais, você tem interesse, né, nos implantes dentários. Então, o primeiro passo, né, muito importante que você venha aqui na clínica o quanto antes, para o seu caso não se agravar, né, para que o seu caso não fique mais complexo, certo? Então, para o seu caso não se agravar, o nosso dentista faz questão de atender você hoje às 15 horas. Você consegue vir? Então, vamos entender também um pouquinho dessa abordagem agora. Porque o nosso intuito com esse script é o quê? Então, como esse paciente ele não passou uma dor, o simples fato dele já ter se cadastrado no seu anúncio, dele estar buscando os seus serviços, né, essa informação já vira a dor dele. Porque você sabe, né, que esse paciente, no caso, ele precisa desse procedimento, né, e se isso se prolonga demais, quanto mais ele demorar, mais complexo vai ficar o caso dele. Então, mais caro vai ficar, né, mais difícil vai ficar, né? Então, a gente precisa passar isso. Então, por mais que ele não esteja sentindo uma dor agora, quanto mais ele adiar, mais difícil vai ficar. Então, o simples fato do procedimento dele já vira dor. Tá? Segundo ponto, no nosso caso, como a gente trabalha com saúde, a gente sempre precisa elevar o nível de consciência dele, trazendo essa questão da urgência. Então, mesmo que ele não passou a dor, a gente vai sempre falar como é saúde, que ele tem que vir o quanto antes, porque a gente acabou de falar que se ele demorar muito, né, a situação pode se agravar. Então, a gente precisa educar esse lead. A gente
precisa elevar o nível de consciência dele e sempre, como é saúde, tratar o assunto como uma urgência para o caso dele não ficar mais complexo. Então, dentista, se você ficou comigo até o final desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal também e compartilhe com os outros dentistas e até mesmo com a sua equipe, que também vão precisar desse conteúdo. E eu tenho um convite para você, se você quer aprender um pouquinho mais sobre marketing, sobre prospecção de paciente, sobre atendimento de leads e muito mais, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o grupo do nosso WhatsApp, onde toda segunda-feira às 16 horas, eu faço uma reunião, um grupo, uma reunião estratégica com diversas outras clínicas odontológicas espalhadas no Brasil todo, como tema, né, sobre como aumentar o faturamento da sua clínica de alguma forma. E tudo isso sem custo. Então não tem por que você não participar, não tem por que a sua equipe não participar. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!